Olá, boa noite, Sara. Boa noite, Joaquim. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada Olha, mesmo. Bruna, eu que agradeço, me lembro muito bem do teu depoimento, lembro bem quando você estava acompanhando os médicos ali, né? Então, eu lembro bem e das denúncias que chocaram muitas pessoas, tá? De uma prática que lembra uma prática nazista. Isso foi considerado pelos próprios senadores. Mas você acabou sendo processada pela Prevent Senior e teve uma condenação que é absolutamente desproporcional. Quando eu falei do lawfare, é o uso do sistema de justiça e da própria lei para perseguir adversários. Quando você analisa a própria sentença do juiz, outras que ele deu em casos de danos, não tem nenhuma comparação. Você foi condenado a indenizar a Prevent Senior em R$ 300 mil. Foi isso? Claro que tem recursos, mas eu quero que você fale, porque é um escândalo também o que ocorreu com você. Por favor, me fale aí como é que foi esse processo e como é que você está reagindo. Todo o processo, ele foi muito surpreendente, a forma como foi conduzido. Então, na verdade, a denúncia foi encaminhada à CPI em razão das irregularidades, especialmente em razão da relação que a empresa desenvolveu com o governo federal no sentido de colaborar para sustentar a fake news sobre a eficácia do medicamento. Então, o que eu gostaria de esclarecer desde já é que, independente do que foi comentado, muitas mentiras foram levantadas a respeito dessa condenação. A primeira delas, e que é a mais importante, que eu acho que e agradecer o espaço mais uma vez para que eu tenha condições de desmentir, é sobre uma suposta condenação sobre falas que ocorreram na CPI, tá? Em nenhum momento eu fui ou acredito sinceramente que serei condenada por falas realizadas na CPI da Covid. Essa condenação, ela se refere a um processo de um total de 6 processos, em que a Prevent Senior vem tentando perseguir os seus denunciantes. Especificamente neste caso, se refere a uma entrevista que eu dei a um portal que não tem relação nenhuma com as minhas falas na CPI, em que eu disse que eu estava sendo perseguida e que esta conduta da empresa se assemelhava a milícias, a organizações criminosas e a máfias, a partir do momento que organizações criminosas perseguem os seus denunciantes. Então, foi em razão deste contexto, desta fala, desta afirmação, que um juiz de primeira instância, aqui da Quinta Vara, do Foro Central, entendeu que caberia uma indenização, porque na visão dele, que eu já parto desde agora do início, para dizer, ao meu ver, muito misógina, porque ele busca desqualificar a fala de uma mulher advogada que apresentou uma denúncia, cuja investigação ainda está em andamento, para dizer o seguinte: que eu teria que ter apresentado sentenças transitado em julgado sobre as denúncias que eu fiz. Agora, veja o contrassenso. Como eu faço uma denúncia, ao mesmo tempo apresento uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, essa é a premissa que ele abre para justificar a sentença que ele dá. E em qual contexto ele dá essa sentença? Ele diz o seguinte, que a partir do momento em que eu afirmo que estou sendo perseguida, eu tinha que ter uma prova de que a Prevent Senior foi condenada, seja por organização criminosa, seja por qualquer outro crime, para que justifique essa suposta perseguição a que eu fiz menção na entrevista. E como eu não consegui levar aos autos nenhuma sentença condenatória transitada em julgado, ele identificou que isso se tratava do que eu achei absurdo, de uma tentativa de homicídio de reputação de empresa. E aí ele cria uma nova figura para justificar esse ato. Mas o mais importante e que mais chamou a atenção nesse caso, e aí não só com relação à minha condenação, mas tudo o que aconteceu dentro do processo, foi o fato dele ter mencionado que eu não anexei provas aos autos, sendo que ele não abriu fase, ele não dá único despacho saneador no processo, não permite a realização de audiência oitiva de testemunhas e não analisa todas as provas que foram anexadas,
todas as provas documentais anexadas. Nós estamos aqui falando de um processo de mais de 1.000 páginas, em que ele dá uma sentença de 3 páginas, deixando de analisar as provas, porque ele diz que a única prova cabível seria essa sentença condenatória transitada em julgado, e me condenando, e isso que foi muito triste, sinceramente, por tentativa de assassinato, quando o contexto real é que eu fiz uma denúncia de irregularidades que levavam a crer em assassinato, e na minha visão, nessa infeliz estratégia que foi utilizada desde justificar a condenação até a interposição do processo, o que temos, na verdade, é que da CPI da Covid, um dos casos que mais avançou e que, de fato, possui um conjunto probatório robusto, que é o caso Prevent Senior, acabou sendo desqualificado em razão de uma sentença que tinha uma finalidade, no fim foi utilizada para outra, em que não foi dado espaço ao contraditório e à ampla defesa, em que a posição em que foi ali registrada deixa muito claro a visão política, e isso é muito triste, porque de fato caracteriza o lawfare, numa tentativa clara de calar, não a mim só, Bruna, advogada, mas qualquer outra pessoa que venha se opor ou denunciar irregularidades, sejam elas vinculadas ao governo federal, sejam elas vinculadas à Prevent Senior. Então, essa estratégia e como isso foi conduzido caracteriza, sem dúvida nenhuma, o lawfare, Joaquim, e agradeço, inclusive, a menção que você faz, porque o modo como a mídia participou de toda essa história também foi muito impressionante, muito interessante. Como foi essa participação? Antes de você falar, o juiz, isso eu estou falando, que eu estou com a sentença aqui, o juiz é o Gustavo Kolbe de Carvalho, da 5ª Vara Cível do Fórum Central. Tá bem? Então, só para vocês saberem, porque ele deu essa sentença, uma sentença pública. Mas como foi essa participação da mídia? Como se deu essa... o que faz parte de um lawfare, né? Mas como foi no seu caso? Eu fui surpreendida com notícias que não tinham relação com a realidade do processo. Isso me deixou bastante impressionada. Então, o primeiro portal no qual eu acompanhei a notícia foi através da Folha. Quem deu a notícia, inclusive, foi a Mônica Bergamo, uma jornalista que eu sempre respeitei muito, uma jornalista que eu sempre admirei muito e que chamou a minha atenção porque é uma jornalista que tem o meu contato pessoal, ela tem o meu celular. Então, ela poderia, antes de ter dado a manchete, ao menos ligado para perguntar, olha, Bruna, eu vou dar essa manchete, aconteceu isso, você foi condenada, você tem alguma coisa para falar a respeito do caso? E isso não foi feito. Então, a manchete dizia o seguinte, advogada condenada por falas na CPI. E isso, por si só, já é uma fake news, porque não foram falas realizadas na CPI. E depois disso, tinha um subtítulo em que dizia, advogada representava ex-médicos que foram desligados da operadora de saúde, o que também não é verdade, porque quando a denúncia foi realizada, grande parte, na verdade, a maioria dos médicos ainda estavam trabalhando na Prevent Senior, e hoje, março de 2023, mais da metade desses médicos continuam lá e continuam colaborando com as investigações. Então, desde o início, houve uma tentativa clara de desqualificar o que aconteceu. Em momento nenhum foi clarificado que essa condenação estava relacionada a uma entrevista que chama atenção, uma entrevista que deu 900 visualizações, na qual eu fui condenada a uma indenização de R$300 mil. Volto a dizer, uma entrevista que sequer teve 1.000 visualizações. De todas as vezes em que eu falei publicamente a respeito do assunto, todas as vezes em que eu me posicionei sobre esse assunto, a quantidade de visualizações foi muito maior, mas eles utilizaram um portal cuja quantidade foi essa, que é uma quantidade ínfima de visualizações, para justificar uma indenização de R$300 mil, sob essa suposta alegação de tentativa de assassinato de reputação. E a imprensa, ela abraçou essa matéria, acredito que em razão da credibilidade que a jornalista tem, que é muito grande, fazendo republicações dessa manchete sem consultar os autos. Então, o que aconteceu? Eu fui surpreendida um dia por mensagens da família, as pessoas preocupadas, porque um canal, aqui não vou mencionar o canal, mas deu no seu Jornal da Tarde, de maior audiência, a notícia de que eu havia sido condenada por calúnia,
e por assassinato. E veja só, não existe um único processo criminal contra mim. Não existe nem andamento e tampouco sentença condenatória transitada em julgado para justificar isso. E a forma como isso foi trabalhado deu a entender que se tratava também de uma sentença definitiva. E veja, não se tratou de uma sentença definitiva, era uma sentença passível de recurso. O recurso, obviamente, já foi apresentado, o recurso de apelação, inclusive a forma como foi apresentado o recurso, trazendo várias preliminares com relação à anulação dessa sentença, em razão de nulidades, seja pela impossibilidade de produção do contraditório e exercício da ampla defesa, seja pela falta de fundamentação que justificasse o quantum fixado, porque nós estamos falando, mais uma vez, de uma condenação de 300 mil reais em face de uma pessoa física, no exercício de suas prerrogativas, porque eu falei o que eu falei na condição de advogada dessas pessoas. Então, todas as falas por mim transmitidas, elas sempre foram pautadas nisso. A suposta alegação de que não existem provas nesse sentido também não correspondem com a realidade, as provas são robustas. Pode falar, Joaquim. Não, o que eu achei, primeiro que eu queria saber é o seguinte, o que você está falando lembra a antiga lei de imprensa, que foi revogada, mas tinha um artigo que dizia que o jornalista só podia dar notícia depois de casos transitados em julgados. Essa é uma lei da ditadura. E claro que a imprensa, naturalmente, os juízes foram interpretando como abusivo, então ninguém foi condenado por isso. Mas havia um artigo que dizia que era só transitado em julgado, que é um absurdo, porque você fere completamente a liberdade de expressão. Você imagina você ter uma denúncia para fazer, no caso da advogada, você tem uma denúncia para fazer, que é grave, não, você não pode fazer, você tem que esperar uma sentença transitada em julgado. Mas justamente a denúncia que você faz é para que a prática cesse e a sociedade tenha conhecimento de algo que é de interesse público, que era a prática da Prevent Senior denunciada pelos médicos, de forçar os médicos, eu não sei se é isso, de forçar os médicos a utilizarem o tal kit Covid, que não tinha comprovação científica nenhuma. Foi por isso, né, Bruna? E aí eu faço a pergunta agora, se não foi por declaração na CPI, foi exatamente pelo quê? Qual foi o fato gerador do processo contra você? Eu vou, então, responder de trás para frente, porque eu acho importante relembrar alguns aspectos do caso, obviamente, bem brevemente, eu sei que aqui a gente tem uma preocupação com o tempo, então, respondendo de trás para frente. O fato específico foi essa afirmação minha a um portal, no qual essa entrevista teve 900 visualizações, em que eu falo que nós, que denunciamos a empresa, estávamos sofrendo perseguição. A partir desta fala, então, a partir deste contexto em que eu relato que eu estava sofrendo uma série de ações, e é verdade, porque a Prevent Senior anunciou que entraria com uma série de ações contra os denunciantes, e no momento em que eu dei a entrevista, já haviam 5 ações ajuizadas. Eu mencionei que aquele que se preocupa mais em desqualificar o denunciante, ao invés de se preocupar em se defender da denúncia, age como uma milícia, uma organização criminosa ou as máfias. Então, nesse contexto, em momento algum eu afirmei que a Prevent Senior era isso ou era aquilo. O que eu disse foi o seguinte: quem age desta forma, age como organizações criminosas. Ocorre que o advogado, no momento de apresentar a petição inicial, foi inteligente, nesse caso eu não faço críticas ao advogado que apresenta a ação no contexto, de recortar a fala, dando a entender que eu fiz afirmações, e não que eu usei como uma analogia. Nesses recortes, ele afirma, a advogada disse isso, isso e aquilo, e a partir disso, ele condiciona que o dano com relação à empresa é de 300 mil reais. Só que o que me deixa muito triste neste contexto, e aí eu falo chateada com relação à condução de determinadas faces da justiça, não vou aqui dizer que todos os juízes agem dessa forma, mas o que me chamou a atenção foi o fato, primeiro, de não ter devidamente contextualizado a entrevista, porque se tivesse visto a entrevista, tivesse conhecido
o conteúdo, é uma entrevista muito curta, de 28 minutos, claramente conseguiria ver que ali eu abordo a analogia, e que além de abordar a analogia, esta segunda ação, a qual eu fui posta ali na condição de requerida, era mais uma prova daquilo que eu havia afirmado anteriormente, ou seja, eu estou sendo perseguida, então entram com uma segunda ação para denunciar a minha denúncia de perseguição. E então, para mim, a própria ação já era uma prova de que o que eu disse era verdade. Então, dentro desse contexto, por isso que eu falei que foi absurda a forma como tudo isso foi utilizado. E mais absurdo ainda foi o liame, né? A forma como isso foi conduzido dentro da sentença, porque você parte de uma premissa de julgamento antecipado da lide para justificar a inexistência de audiência. Essa justificativa que não encontra nenhum viés jurídico aceitável, porque ali estávamos falando de uma questão fática e não de uma questão de direito, vai para um posicionamento político em que o próprio juiz declara que em determinados casos, determinados princípios estão sendo flexibilizados, permitindo ali a anulação de determinados julgamentos, fazendo uma clara menção ao caso de anulação da condenação do presidente Lula, em que ele parte para falar depois disso sobre o posicionamento político dele, ou seja, que ele é contrário a essa flexibilização. Então, ele tenta justificar que eu, na condição de advogada, deveria ter conhecimento da gravidade dos fatos aos quais eu denunciei, então ele reconhece que eu estava ainda no exercício das minhas prerrogativas, o que torna a questão toda ainda mais complexa, porque se no exercício das minhas prerrogativas eu tinha, então, a proteção com relação à minha função, então ele também desqualifica isso, para chegar a uma conclusão de assassinato, abordando esse tema na esfera civil, sendo que não há nenhum processo em andamento na esfera penal, e conclui tudo isso com uma condenação não só no teto, que foi pedido pela Prevent Senior, 300 mil reais, mas numa condenação que deixa muito claro o posicionamento político dele com relação a 13% de honorários advocatícios. Então, esses 13% fazem toda a diferença, porque ali ele marca algo muito claro. E aí eu tive o cuidado, assim, sério, de entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo e analisar as últimas condenações desse juiz para verificar se era usual ele utilizar essa fixação de honorários em 13%. Não é. De todos os processos que eu acompanhei, eu passei de uma centena de sentenças, a única no qual foi fixado os 13% foi no meu caso. Então, a forma como isso foi feita, ela gera esse desconforto, e agora partindo para o modo como o processo foi construído, porque eu falei que eu iria de trás para frente. O processo, ele é construído em cima de uma tese extremamente misógina, porque a forma como o advogado começa a construir essa história, e mais uma vez, não é uma crítica à pessoa, mas a estratégia na qual ele sustenta tudo isso, é que eu seria uma mulher absolutamente desequilibrada e que eu parto de falas sem qualquer contexto legal, e ele tenta sustentar tudo isso no relatório da Polícia Civil. Então, ele diz o seguinte, que a advogada teria feito uma série de denúncias e que essas denúncias não tinham sido comprovadas, tanto é verdade que existe um relatório da Polícia Civil solicitando o arquivamento do caso. Ocorre que a entrevista objeto da ação, eu comento o relatório da Polícia Civil e digo o seguinte, que dificilmente o relatório da Polícia Civil deveria ou poderia ser aceito, porque o relatório da Polícia Civil foi feito por uma delegada que ficou uma semana no caso, que não ouviu nenhuma das vítimas, que não permitiu a construção desse conjunto probatório, porque ela realmente não produziu, e que partindo dessa premissa, era muito difícil que esse caso fosse arquivado. Tanto as minhas falas eram verdadeiras que, de fato, não foi aceito pelo Ministério Público. O Ministério Público, depois disso, fez uma nota de imprensa dizendo que as investigações continuavam e que, independente do posicionamento do relatório da Polícia Civil, o processo continuava em aberto. E ele sustenta, então, tudo que ele coloca nesse relatório que sequer foi aceito pelo Ministério Público. Só que veja que interessante, o juiz, ao me condenar, ele valida como prova esse relatório, dizendo que, olha, a Prevent Senior conseguiu demonstrar que não há nada contra ela, porque o relatório da Polícia Civil solicita o arquivamento. E não pede um único ofício ao Ministério Público Federal,
ao Ministério Público da Saúde, ao Ministério Público Criminal ou ao Ministério Público do Trabalho, cujos 4 possuem ações em aberto para averiguar essas irregularidades. E outro ponto, se não fossem verdadeiras as minhas afirmações ou as minhas denúncias com relação à Prevent Senior, por que a Prevent Senior, então, um mês depois da minha denúncia, assinou um TAC em que ela reconhece a necessidade de ajustamento de conduta e em que ela também reconhece mais da metade das denúncias. E antes disso, no próprio depoimento do diretor executivo da empresa, ele reconhece parte da denúncia ao dizer que, de fato, eles alteravam a CID de alguns pacientes depois de um tempo de internação. E mais do que isso, quando eu fui prestar o meu depoimento, eu levo também as declarações de óbito e certidões de óbitos dos pacientes que faleceram de Covid, os quais eu tinha também o prontuário para comprovar aquilo que eu estava falando. E essa premissa construída pelo advogado, de que eu seria uma pessoa louca e desequilibrada, que não teria condições de provar aquilo que eu apresentei, de fato ela não se sustenta, porque seria subestimar demais, superestimar, na verdade, a minha capacidade de convencimento, porque depois da CPI do Senado, nós temos que lembrar que no estado de São Paulo ocorreu a CPI da Prevent Senior. A Prevent Senior teve uma CPI própria, na qual foram meses de trabalho, um trabalho muito bem desenvolvido, no qual foi permitido contraditório e ampla defesa, inclusive uma série de médicos da Prevent Senior prestaram depoimento, confirmaram as denúncias, os donos da operadora de saúde se recusaram a prestar seus depoimentos, essa CPI confirmou os mesmos crimes apontados na CPI do Senado, indiciou mais de 20 pessoas por 54 crimes, o encaminhamento também foi feito ao Ministério Público, e além disso, nós também tivemos os processos juntos ao CREMESP, que também identificaram irregularidades, tanto que existem processos éticos disciplinares abertos em andamento, e além disso, também ocorreram uma série de processos administrativos, seja no CONEP, com relação à pesquisa que buscou ali sustentar a eficácia do medicamento, sejam em outros órgãos, como o IDEC. Então, é superestimar demais a minha capacidade em acreditar que eu tinha o poder de convencimento sobre promotores de diversas forças-tarefas, sobre vereadores, sobre senadores, e um conjunto de especialistas que concordam com aquilo que foi apresentado. Então, essas minhas afirmações não são baseadas em falas, as minhas alegações são baseadas em testemunhos de médicos, testemunhos de pacientes, testemunhos de vítimas indiretas, que são aqueles que sobreviveram, aqueles que perderam seus familiares dentro da operadora de saúde, com base em prontuários médicos, os quais relatam o que aconteceu especificamente com cada um desses pacientes. Então, é assombroso que hoje, né, esse processo do ano passado, de 2022, o preconceito seja tamanho que um advogado consiga sustentar esse discurso de que eu, na condição de mulher, deveria ali estar tomada por algum problema psicológico para não ter condições. E isso foi se agravando, porque à medida em que ele busca me adjetivar, me qualificar, ele usa adjetivos como teatral, midiática, desequilibrada. Ele chega a afirmar que eu não tenho condições de viver em sociedade. Nossa. E um contexto tão irracional que leva a conclusões que, sinceramente, não são lógicas. Então, veja só, quando eu fui prestar o meu depoimento à CPI do Senado, eu estava grávida. E à medida que os processos foram acontecendo, obviamente, a minha barriga foi crescendo. Então, eu estava grávida na CPI do Senado, estava grávida na CPI da Câmara Municipal. Eu cheguei a ouvir absurdos em razão dessa tese que foi utilizada, em que o meu estado gravídico fez com que eu tivesse determinadas alterações que justificaram determinadas falas. E isso é um absurdo, porque isso desqualifica o trabalho de qualquer pessoa, ainda mais de uma mulher advogada. E você ver que um juiz acredita nisso, parte da premissa que eu não devo ser ouvida, porque não me dá a oportunidade de participar de uma audiência, não abre a oportunidade para que testemunhas sejam ouvidas, e sequer abre a possibilidade
de negar o meu pedido, porque, veja, na contestação, eu faço uma requisição específica para que sejam ouvidas testemunhas, e em circunstâncias normais, ainda que ele negasse esse pedido, caberia a ele negar isso através de decisão para que eu tivesse condições de recorrer. Eu iria agravar ao tribunal, e aí sim, se esse direito não fosse reconhecido, eu teria que me dar por satisfeitas. Agora, sequer ele faz isso. Ele parte da premissa de que, de fato, eu sou uma pessoa desequilibrada, que acreditaram nessa história, que isso é uma tentativa de assassinato de reputação, inventa essa teoria da forma como ela foi inventada, né, desqualificando o exercício em si da advocacia. Porque se na sentença ele mencionasse, então, a minha pessoa, então, a Bruna, a Ré, como eles buscaram fazer, não, o tempo inteiro ele coloca a advogada, ciente de que, então, era muito claro que eu estava no exercício da minha função. E outra coisa que me chama a atenção, e eu gostaria aqui de colocar, com todo respeito ao colega, que é advogado da Prevent Senior, o doutor Alexandre Fidalgo, ele fica conhecido nesse país como um dos advogados que mais defendem a liberdade de expressão. Ele defende tanto a liberdade de expressão que ele, durante os processos da Lava Jato, ele se fortaleceu aqui nesse país como advogado que representou os grandes jornalistas, que deram capas de revista condenando pessoas para dizer que existe a liberdade de expressão e que, em alguns casos, não existe limites à liberdade de expressão. Na verdade, é essa fala que ele usa. Inclusive, hoje, para sustentar a defesa da Jovem Pan, porque é ele o responsável por sustentar as defesas da Jovem Pan. Nesse discurso de que não há limites para a liberdade de expressão, foi muito criativa a tese que ele usou para dizer por que eu não tenho direito à liberdade de expressão. Então, ele diz o seguinte: a liberdade de expressão é cabível a todas as pessoas, a imprensa tem direito à liberdade de expressão e o advogado ele tem liberdade de proteção, de expressão, e tem o direito de proteção às suas prerrogativas. Agora, este advogado em específico não tem condições de viver em sociedade. E aí ele busca me desqualificar, criando esse estereótipo. Então, é uma sentença que não tem só um viés político, ele tem também um viés misógino muito complicado, em razão dessa desqualificação por gênero. Porque se fosse, de fato, um advogado, eu acho... Olha, não posso fazer... Não usaria esses termos, certamente. Desequilibrado, não usaria. Você tem razão. Há um componente misógino, sim, eu digo, pelo que você está relatando, não tenho dúvida nenhuma. Bruna, eu vou chamar aqui a Sara, porque acho que tem algumas perguntas que foram feitas até claro. Sara, você tem algumas perguntas? Porque nós estamos até aproximando do nosso encerramento, mas aí vamos dar a voz ao nosso povo. Tá, eu vou ler aqui as colocações que tem relação com a Bruna, tá? A Edna, nossa querida Edna, fala assim: doutora Bruna, orgulho a advocacia, a senhora me representa. Parabéns ao Joaquim, ao 247, pela oportunidade, pois nós, mulheres advogadas, nos solidarizamos com ela, que apenas cumpre o seu mister com coragem. O Ivan Nogueira está falando aqui, um advogado atuante, cumprindo seu papel. Receber esse tipo de punição é uma covardia. A Márcia Ferreira está falando que é advogada também, está se solidarizando, e ela está perguntando se a OAB se posicionou em sua defesa, Bruna. Sim, queria agradecer primeiro a Edna pelo carinho, pela mensagem e pela indicação de estar aqui no 247, e é uma amiga muito querida, na verdade ela é inspiração para mim, aí um histórico maravilhoso na proteção dos direitos humanos, então muito obrigada, Edna, por ser o exemplo que você é, de mulher que você é, e eu espero chegar onde você chegou a essa idade, com esse brilhantismo, é incrível essa militância, essa atuação. Com relação às mensagens de solidariedade, eu agradeço muito o carinho, a forma como isso também tem sido recebido, e agora respondendo o posicionamento da OAB. Eu busquei, sim, o posicionamento da OAB, falei com o presidente da Comissão de Prerrogativas, o doutor Fernando Pacheco, tão logo ele tomou conhecimento da decisão, ele se manifestou publicamente, inclusive teve uma nota pública da OAB com relação a isso, dizendo que se posicionaria para tentar reverter, porque é uma decisão, mais uma vez, que não ataca só a mim enquanto
parte deste processo ataca a advocacia. A partir do momento que a gente aceita como premissa verdadeira que um advogado só pode fazer uma denúncia na hipótese de existência de uma sentença condenatória transitada em julgado, é lógico que essa inexistência de lógica impossibilita a nossa atuação. Então, é uma clara tentativa de amordaçar, de calar a advocacia e a forma como nós exercemos o nosso dever de trabalhar, a nossa obrigação. Então, é o meu papel, de fato, a partir do momento em que eu recebo uma denúncia, me posicionar com relação a essa denúncia e tomar as medidas necessárias para que isso seja averiguado. E só uma observação curta com relação a quem não acompanhou tão de perto o caso Prevent Senior, essa denúncia é encaminhada primeiro ao Ministério Público, depois ela é encaminhada à CPI. Ela só vai à CPI, diferente do que tentam alegar nas ações, e que a própria empresa tenta alegar de que ela está sendo vítima de uma tentativa de perseguição política, essa história chega da CPI porque existiu um claro pacto com o governo federal que justificou ela estar ali, que era, de fato, a tentativa de sustentar a eficácia da hidroxicloroquina após a Organização Mundial de Saúde solicitar a suspensão de todos os testes e prescrições com medicamentos. Ocorreu em maio de 2020 e a Prevent Senior seguiu com essa estratégia até 2021, até assinar o TAC em outubro de 2021. Então, mais de um ano depois, quase um ano e meio depois, ela continuava se opondo à Organização Mundial de Saúde, aí dando estrutura a essa corrente negacionista que tentava atrelar uma eventual cura a determinados medicamentos. E uma situação ainda pior, porque a Prevent Senior não utilizou um medicamento, mas era um composto de 8 substâncias, cuja interação medicamentosa era gravíssima, de altíssima toxicidade, e que, de fato, expunha esses pacientes a risco. Perfeito. Quem disse isso foram os médicos, né? Que alguns que não quiseram aplicar. Então, olha, só para eu responder aqui, duas perguntas. Uma pergunta é, Joaquim, boa noite. Na sua opinião, depois da longa CPI que provou a responsabilidade do presidente Bolsonaro, você crê que esse depoimento vão dar em outra coisa, se não em pizza? Já deu em pizza, o Aras não fez nada. A gente sabe disso, que arquivou muitas daquelas denúncias. Então, para vocês saberem, houve um indiciamento perante a CPI, mas o indiciamento da CPI ele tem uma característica, não é um indiciamento na polícia. Aí você teria que ter a investigação pelo Ministério Público, teria que determinar, pelo menos, a investigação, e em muitos casos houve, de fato, arquivamento. Para a gente encerrar, Bruna, que já passamos do horário, o Birajara Mota pergunta para você, Bruna, como está a sua situação econômico-financeira? Eu soube que você recebeu ajuda para poder fazer esse recurso, a sociedade se mobilizou, a Edna teve esse papel, ela conversou comigo, ela também se engajou bastante, e a sua causa teve muitos apoiadores. Mas aí, brevemente, por favor, porque nós passamos do horário, o Birajara Mota pergunta como está a sua situação econômica e se hoje é que você ainda não tem que pagar a indenização. Então, não seria o caso de pedir colaboração neste momento, né? Porque já houve o recurso para poder recorrer. Mas eu te passo a palavra, a pergunta passa a você. Sim, eu agradeço pela preocupação, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, eu não esperava esse apoio, foi um presente para mim, a forma como eu fui acolhida pelas pessoas. Quando eu tive a notícia da condenação, eu fiquei muito impressionada com a forma como ela foi feita, pelo quantum fixado, muito acima de qualquer outro precedente, né? O juiz, ele quis inovar nesse ponto, e eu imaginava ter que recolher as custas sozinha, então eu me organizei para isso. Quando isso surge ali na associação de vítimas, quando algumas pessoas da associação de vítima e os médicos decidiram se mobilizar, porque falaram, olha, você não vai pagar sozinho, isso é um absurdo, para mim já foi uma surpresa muito grande, eu tinha ficado super feliz, porque eu falei, olha, eu contava ter que pagar sozinho, se vocês querem ajudar, eu já fico muito feliz. Fiquei mais feliz e mais surpresa ainda com o movimento de outras pessoas que se mobilizaram muito, como a Edna, em outros estados, fazendo correntes, compartilhando. Quem organizou a vaquinha foi uma associação Chapuri, agradeço muito a Chapuri, a organização fez tudo isso. Então, para mim foi um presente, eu fiquei muito feliz. Eu paguei a guia,
como eu imaginava pagar, mas eu fui 100% indenizada desse pagamento, foi um presente, e eu me senti realmente acolhida, me senti abraçada. Aproveito também o espaço para agradecer a todas as pessoas que colaboraram e me deram esse presente, me deram essa alegria, um fato à parte, que um dia a gente ainda pode discutir, o que sofreu essa instituição ao tentar fazer isso por mim, porque essa instituição foi perseguida, houve um ataque, literalmente, à segurança dessa instituição. Essa vaquinha tentaram derrubar muitas vezes, não foi uma vez só, foram muitas vezes. Então, uma série de irregularidades aconteceram, mas isso é tema para um outro momento. O que cabe a mim dizer aqui é agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que ajudaram e colaboraram, e aí aqui um abraço muito especial à Sueli também, que ajudou muito, que se dedicou muito a construir isso e divulgar tudo isso. Legal, Bruno. A gente vai continuar acompanhando este caso. Pode ter certeza que vamos fazer outras entrevistas. Quero agradecer a Solange Mingorance, que se tornou aqui patrocinadora da nossa live, agora está inscrita, patrocinadora, membro aqui da TV 247. E quero agradecer muito você mais uma vez, Bruno, por atender o nosso convite, falar aqui hoje mesmo, prontamente, dizer que essa vaquinha, uma parte, como excedeu o teto, ficou para a própria Associação de Vítimas, tá? Então, também vai ajudar a Associação de Vítimas e mostra a força da sociedade. Isto é, quando se une, pode conseguir grandes coisas, tá bem? Então, pelo que eu estou vendo na manifestação, você não está sozinha nessa luta, não, tá bom, Bruna? E vamos continuar, eu vou chamar você outras vezes, tá bom? Vou ter que encerrar só por causa do tempo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Muito obrigada. Até mais. Até. Tchau.